Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Sofia Pedro. E vamos continuar com a preparação para o exame de português. Para isso vamos então resolver a prova 639 da primeira fase de 2025. Vamos começar então com a parte A. No entanto, antes de começarmos com a parte A, vou fazer sempre uma breve introdução para relembrar aquelas pequenas particularidades do exame de português, não só para relembrar quem já está habituado, mas também para chamar a atenção para esses mesmos pormenores a quem não está habituado e é a primeira vez no sistema educativo português. Portanto, temos então aqui a página inicial do exame, neste caso Exame Final Nacional de Português, prova 639, primeira fase, Ensino Secundário 2025. Como podem ver então a duração da prova, 120 minutos com a tolerância de 30 minutos. Indica também o número de páginas da prova. Podem também verificar que aparece sempre a versão 1 ou a versão 2. Consoante seja a versão 1 ou a versão 2, as cores vão ser diferentes. O cor-de-rosa para a versão 1, o azul para a versão 2. Convém que os alunos, quando estiverem a colocar as versões no quadradinho preparado para as versões na folha de exame, para colocarem os números de maneira a que se perceba se é um 1 ou se é um 2. Às vezes nós, professores corretores, ficamos um bocadinho confusos com a maneira como os alunos escrevem os números, portanto, neste caso, 1 ou 2, porque alguns dos alunos gostam de fazer aquele tracinho por baixo, então não sei se repararam que eu, quando fiz agora o tracinho, eu não tirei a caneta do papel e depois aquele tracinho faz ali uma espécie de, eu posso fazer isto, estão a ver? E que parece quase um 2. Portanto, tenham muito cuidado, não custa nada fazerem um 1 e um 2, os numerais desenhados de forma perceptível. Vou voltar só a olhar um bocadinho aqui outra vez também para as informações iniciais da primeira página, portanto, temos outra vez aqui aquilo que já tínhamos visto nos outros exames e que é esta informação de que há 10 itens cujas respostas obrigatoriamente vão contribuir para a classificação final. Portanto, essas perguntas, independentemente de vocês terem o total da pergunta ou terem 0, tudo o que vocês tiverem nessas perguntas vai entrar na cotação final. Portanto, se tiverem 0, aquele 0 vai contar. Portanto, no total são 15 perguntas. Dessas 15, 10 obrigatoriamente vão ser cotadas. Das outras 5 vão ser escolhidas 3 que tenham a melhor classificação. Portanto, como sempre dizemos, façam tudo, controlem bem o vosso tempo, vocês têm tempo para fazer tudo com calma e quanto mais fizerem, portanto, se fizerem todas, ficam sempre seguros de que se houver uma falha numa ou noutra, pelo menos em duas, essas duas podem não ser contabilizadas porque vocês vão ter as outras 3 mais altas. Portanto, eu vou ler então aqui esta informação. A prova inclui 10 itens, devidamente identificados no enunciado, cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final. Dos restantes 5 itens da prova, apenas contribuem para a classificação final os 3 itens cujas respostas obtenham a melhor pontuação. Portanto, tal e qual como eu vos estava a dizer, 15 perguntas, destas 15 perguntas, 10 cotadas obrigatoriamente e as outras 5, em que dessas 5 vão ser escolhidas 3 das que tiverem a melhor classificação. Portanto, as outras 2 que tiverem a pior classificação são ignoradas. No total, obviamente, que vão ter cotadas 13 perguntas, mas lá está, é melhor não arriscarem e fazerem todas, porque nunca sabem qual delas é que vos poderá dar então a melhor classificação. Vou só então voltar aqui a fazer a leitura destas informações, que são as informações gerais. Elas são sempre as mesmas, mas convém só darmos uma olhadela para verificar se não há aqui nenhuma novidade. Indico de forma legível a versão da prova, cá está, forma legível, portanto tenham cuidado com isto. O professor corretor tem que entender que número é que é, portanto vocês têm que colocar então a versão da prova no quadradinho, vai lá estar um quadradinho e vocês colocam 1 ou então no quadradinho vocês colocam 2, mas de maneira legível. O professor corretor não é obrigado a subentender nada ou a entender a vossa letra. Portanto, enquanto o exame de português continuar a ser feito em papel, escrito por vocês, obviamente que o professor corretor às vezes pode não perceber a vossa letra. A mim já me aconteceu eu ter que estar ali a olhar para a resposta da pessoa que está a escrever e não conseguir perceber muito bem a letra. No geral, passado um bocadinho, eu consigo entender até pelo contexto, mas isto cansa o professor corretor e às vezes podemos enganar-nos porque aquilo pode parecer uma coisa e vocês estão a escrever outra. Para cada resposta, identifico o grupo e o item, portanto, não custa nada vocês dizerem que é o grupo 1 e pergunta 1, grupo 2,
Pergunta 2, por aí adiante. Portanto, se quiserem alterar, se quiserem trocar a ordem, se quiserem começar pelo grupo 3, depois passarem para o grupo 1, mas dentro do grupo 1 só fazerem a pergunta 1 e 2 e deixarem a 3 para o final, portanto, podem fazer isso tudo desde que indiquem qual é a pergunta a que estão a responder, porque depois vocês podem estar a dizer que estão a responder a pergunta 1 e nós não sabemos muito bem qual é o grupo. Utiliza apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, já tinha falado isto nos outros vídeos, portanto, basicamente a tinta azul ou preta tem a ver com o facto de muitos dos alunos depois quererem tirar fotocópias do exame para alguma reapreciação, portanto, obviamente que a tinta azul escura ou a preta, que para mim será a melhor, é aquela que se vê melhor em fotocópias, portanto, é mais por causa disso também. Não é permitido o uso de corretor, portanto, se vocês precisarem de riscar alguma coisa porque não querem que seja classificado por algum motivo, risquem. Portanto, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que vocês podiam fazer. Portanto, imaginemos que nesta frase que é não é permitido o uso de corretor, ponto final, e depois escrevem a outra, risca aquilo que pretende que não seja classificado, mas vocês não queriam escrever a segunda frase, só queriam escrever a primeira, então a única coisa que têm que fazer é colocar um risco por cima. Portanto, até podem pôr assim entre parênteses. Atenção, só o parênteses sozinho não chega. Se vocês não puserem nada dentro do parênteses riscado, esse parênteses vai ser lido. Portanto, os parênteses são para ser lidos, mas se vocês não quiserem que seja lido, então risquem, porque o riscar é o rasurar. Não é permitida a consulta de dicionário, a única coisa que vocês vão ter acesso a nível, por exemplo, de glossários ou de notas são as notas que vos vão ser providenciadas no enunciado da prova. Apresenta apenas uma resposta para cada item, portanto não estejam a responder 2 vezes à mesma pergunta, porque o que nos é dito a nós, professores corretores, é que se aparecerem 2 respostas a uma mesma pergunta, essa será classificada à primeira. As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova e, obviamente, que é sempre, eu vou só mostrar, é sempre bom vocês confirmarem as cotações da prova, uma vez que é importante saber qual é a pergunta que vale mais, ou as perguntas que valem mais, para nunca as deixarmos para o final, mas se vocês repararem, há 3 ou 4 anos para cá, praticamente todas as perguntas costumam valer a mesma coisa, à exceção do grupo 3. Vamos só verificar se tudo se mantém igual. Portanto, temos o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. E temos aqui tudo a valer 13 pontos, como podem ver. Pergunta 1, a 2, a 4, a 5, a 7, a 1, a 3, a 4 e a 7 do grupo 2. E depois cá em baixo também temos aqui então 13 pontos, portanto destas 3 vão ter então os 13, quer dizer que é 13 para cada uma. E depois, se repararem, temos aqui o grupo 3 a valer 44 pontos. Portanto, continuo a dizer que o grupo 3, o grupo da escrita, é sempre aquele que vale mais, não deixem ficar para o final. Eu acho que é muito importante ser um daqueles que pelo menos vocês fazem com mais calma, portanto terem mais cuidado com esta resposta. Voltando aqui só à primeira página, e só para terminarmos, vamos só ler então aqui esta última informação. Nas respostas aos itens de escolha múltipla, selecione a opção correta. Escreva na folha de respostas o grupo, o número do item e a letra que identifica a opção escolhida. Portanto, aqui lembrem-se que convém que as vossas versões estejam bem escritas lá, então, na primeira página, no quadradinho certo, porque é aqui que depois que as respostas de escolha múltipla podem, então, entrar a vosso favor ou não, de acordo com quando vocês escreverem bem a versão. E vamos passar então ao grupo 1 e à parte A. Portanto, no grupo 1, na parte A, nós sabemos que o grupo 1 tem então 3 partes, e na parte A, e isto era um bocado o que eu e a professora Paula tínhamos dito já aos nossos alunos quando estivemos a fazer as nossas revisões e a dar as nossas aulas de apoio, era que estávamos aqui com uma ideia de que, como estávamos nos 500 anos do nascimento de Luís de Camões, que estávamos um bocadinho inclinadas que saísse alguma coisa relacionada com Camões. Camões lírico, Camões épico. E obviamente que achamos também que eles agora têm andado a fazer muito isto lá a nível dos exames e tem a ver com as comparações, portanto, literatura comparada. Portanto, aqui a parte A, os Lusíadas, neste caso as estâncias 51 a 53 do canto quarto, e se repararem, era outra vez o canto quarto. Já na época especial do ano passado, portanto 2024, também tinha sido o canto 4, que tem a ver com a história de Portugal. Portanto, neste caso, mais particularmente as estâncias 51 a 53, leia o texto seguinte, constituído pelas estâncias 51 a 53 do canto 4 de Os Lusíadas e as notas. E eu continuo a reafirmar que é muito importante que vocês não passem as notas à frente. As notas têm aqui muita coisa escrita. Havia pessoas que se queixavam depois do exame. Isto nem parecia um exame de português, isto parecia um exame de história. Mas eu tenho muita pena em vos lembrar que português é história. Nós não podemos separar a disciplina de português, nomeadamente no que diz respeito ao ensino secundário, da história de Portugal e da história do mundo.
Porque a literatura e o ensino secundário é literatura. A literatura insere-se em determinadas épocas históricas. Portanto, convém sabermos a história. Portanto, neste aspecto, eu penso que estava tudo aqui explicado. Mesmo que vocês não fossem obrigados a ter história, temos as pessoas que não são das humanidades, e mesmo quem é das humanidades também não é obrigado a saber a história toda de Portugal, nomeadamente a história dos descobrimentos portugueses, mas não havia necessidade de saber. Estava tudo aqui escrito, nas notas. As notas tinham tudo especificado, precisamente para quem não está dentro da história de Portugal e que não é obrigado a estar dentro da história de Portugal. E como vocês já sabem, o que nós fazemos sempre é agarrarmos a nossa caneta, irmos lendo, irmos às notas, vamos sublinhando e vamos já retirando aqui coisas, porque na nossa primeira leitura, isto agora vai depender um bocadinho de cada um, vocês podem fazer uma primeira leitura rápida, ou podem fazer uma primeira leitura em que já vão apontando as notas. Eu se calhar aconselhava isto só para ser um bocadinho mais rápido, mas agora cada um vai ter a sua estratégia. Portanto, a minha estratégia é, eu vou lendo e vou olhando para as notas e vou tentando já ir buscar as coisas das notas para colocar no sítio, porque assim numa segunda leitura já não preciso fazer isso, já lá está. E obviamente que é Lusíadas, e os Lusíadas não é fácil de ler pela estrutura formal, pela maneira como obrigatoriamente um texto épico tem de ser estruturado. E Camões, obviamente que está a fazer um texto épico e como tal tem que o estruturar de uma determinada forma. E então, sabendo então que isto continua a ser a parte do canto quarto, em que nós sabemos que aqui o narrador é Vasco da Gama e que o narratário é o rei de Melinde, portanto o que está aqui a acontecer é outra vez. E como é que nós sabemos que há aqui um narrador que não é Camões? Ora, reparem, logo aqui no início da estância 51, logo aqui no início da estância 52 e logo aqui no início da estância 53. E vocês têm ali umas aspas que não fecham. Onde reparar que estas aspas não se fecham. Isto a nível de escrita, quando vocês querem colocar, por exemplo, dentro da vossa, imagina que estamos a escrever um texto narrativo, não é? E dentro do nosso texto narrativo nós estamos a reproduzir as falas de alguém, nós podemos colocar com o travessão, mas também podemos fazer as aspas. Obviamente que as aspas não fecham aqui porque este discurso ainda não acabou. Vai acabar mais à frente e só mais à frente é que se vão fechar as aspas. Estas aspas são as chamadas as aspas normais. Nós normalmente estamos habituados a colocar apenas a parte de cima destas aspas que se chamam, em português de Portugal, aspas altas. Não interessa umas ou outras, vocês coloquem as que vos derem mais jeito. A mim dá-me mais jeito só colocar estas que são mais rápidas de fazer, mas se quiserem colocar aquelas, por exemplo, às vezes eu coloco as aspas, quando, por exemplo, precisava de colocar outras aspas dentro das aspas, portanto, e então para não estar a confundir as duas eu faço assim, mas aqui não há necessidade, é só para vos mostrar que aquelas aspas estão-vos a indicar que há ali a fala de alguém. E, obviamente, que é o canto quarto, só aqui uma nota. A nível dos conteúdos programáticos de português, este não é um dos cantos obrigatórios a dar no 10º ano, porque nós o que damos no 10º ano são as reflexões do poeta sobre as críticas que Camões faz aos seus contemporâneos, que não é o caso deste, como podem ver, o que quer dizer que, apesar de os conteúdos programáticos dizerem que nós só precisamos dar aquela parte, isso não impede de se colocar outra coisa qualquer de os Lusíadas. Portanto, obviamente, quem quiser ler os Lusíadas todos, melhor ainda, já ficará muito melhor preparado se algum dia sair no exame nacional. Então vou passar à minha leitura, já estou preparada para escrever, já percebi que é o narrador Vasco da Gama e o narratário continua a ser o rei de Melinde e agora vamos ver que parte da história de Portugal é que Vasco da Gama está a contar ao rei de Melinde. Portanto, diz ele assim: não foi do rei Duarte tão ditoso. Eu no outro vídeo dizia-vos que Camões, quando escreve rei com letra maiúscula, está a falar de rei português e quando escreve rei com letra minúscula está a falar de um rei que não será o rei português. Neste caso, como podem ver, é o rei Dom Duarte. Portanto, o rei Dom Duarte é filho de Dom João I e um dos da ínclita geração. Não foi do rei Duarte tão ditoso o tempo que ficou na Suma Alteza. Lembrem-se que vamos ter que fazer uma leitura, não parando na parte final dos versos, senão a nossa leitura não se vai sair bem, mas vamos ter que fazer uma leitura fluida, como se fosse um texto normal. E é aí que nós vamos perceber o que é que ele está a dizer. E lembrem-se que ele gosta de fazer sempre ao contrário. Ele gosta de dizer, não foi o tempo assim, em vez de dizer, o tempo foi assim. Ele gosta de dizer o oposto. Não foi do rei Duarte tão ditoso o tempo que ficou na Suma Alteza. E vocês podem dizer, eu não sei o que é ditoso. E é um bocadinho mau, quem não souber, porque, como podem ver, não está nas notas. Portanto, ditoso quer dizer feliz. E esta palavra, se vocês a não entendem, podia alterar-vos o significado e as vossas respostas. Mas, vamos continuar.
Não foi do rei Duarte tão ditoso o tempo que ficou na suma alteza, que assim vai alternando o tempo iroso, e quem não souber também o que é iroso, como podem ver também não está nas notas, também podia ficar aqui um bocadinho sem saber o que é que se passa, mas vamos pensar na palavra irado, ira, que é zanga, que é zangado. Não é um tempo agradável, é um tempo mau. Eu vou pôr mau, zangado, obviamente que zangado vou pô-lo aqui entre aspas porque o tempo não se zanga, mas para pensarmos numa coisa negativa, não é um tempo positivo, é um tempo negativo, uma coisa negativa, portanto uma ideia é um sentimento negativo. Não foi do rei Duarte tão ditoso o tempo que ficou na suma alteza. Está a dizer então que o tempo do rei Dom Duarte, portanto muito provavelmente o reinado de Dom Duarte, não foi o mais feliz, que assim vai alternando o tempo iroso, o bem com o mal, o gosto com a tristeza. Portanto, este tempo, que não é um tempo muito positivo, é um tempo zangado, é um tempo mau, vai-se alternando entre o bem e o mal, entre o gosto e a tristeza. Quer dizer que este tempo do rei Dom Duarte, o reinado do rei Dom Duarte, teve coisas positivas, coisas negativas, alternando uma coisa com a outra. Quem viu sempre um estado deleitoso? Ou seja, quem é que viu sempre estar tudo sempre bem? Portanto, não dá. Esta pergunta é uma pergunta retórica, vamos pôr aqui pergunta retórica, que está a tentar não só chamar a atenção do leitor para um facto, isto é um facto, portanto o que ele está a dizer é, quem viu sempre um estado deleitoso? Ninguém. Portanto, é o facto, uma pergunta retórica que nos chama a atenção para um facto, ou quem viu em fortuna haver firmeza? E aqui nós começamos então com as nossas notas. Fortuna e firmeza. E vamos cá em baixo, fortuna diz destino, sorte, vou pôr aqui sorte, e firmeza, estabilidade. Portanto, basicamente o que ele está a dizer é quem é que viu o tempo ser sempre positivo para toda a gente? Ou quem alguma vez viu na sorte haver estabilidade? Será que toda a gente tem sempre sorte? Ou isso vai depender? Portanto, basicamente, estas perguntas que estão aqui, que são perguntas retóricas, estas duas, é uma chamada de atenção para o leitor entender factos. E um facto é isto é genérico, isto é algo que é geral, não é só para uma pessoa, é para toda a gente. Pois ainda neste reino e neste rei não usou ela tanto desta lei? E se vocês tivessem dúvidas que realmente não há estabilidade nenhuma no destino e na sorte, este rei é a prova. Portanto, temos aqui a prova de que o destino e a sorte nem sempre são favoráveis. Que foi o que aconteceu aqui com o nosso rei Dom Duarte. E agora, o que é que ele vai fazer a seguir? Vai-nos explicar o porquê. Não acreditam em mim? Camões gosta muito de fazer isto. Dá uma tese, dá os argumentos dessa tese e depois exemplifica. E neste caso, a tese dele é esta. Qual é a tese? É uma afirmação. Isto é que é uma tese. Uma tese é quando vocês afirmam qualquer coisa. O chocolate faz bem à saúde. Isto é uma tese. É aquilo que ele vai fazer. O reinado do rei Dom Duarte foi um reinado bastante complicado. É a tese dele. A seguir, ele vai usar argumentos. O chocolate faz bem à saúde porque tem endorfinas que não sei o quê no cérebro. Este é o meu primeiro argumento. E ele vai dizer aqui, o argumento dele é argumento. Diz ele primeiro, alguém alguma vez viu o tempo ser todo bom para alguém? Não, portanto, o tempo não é bom para ninguém. Sempre. Não é sempre bom. Ou a sorte também não é firme nem estável. E ele agora vai comprovar. Isto é a comprovação. Comprovação ou a exemplificação. Então vamos exemplificar e vamos ver quais são os exemplos que ele vai dar. Porque ele não quer que nós acreditemos na palavra dele só porque sim. Ele vai comprovar isso. Então vamos lá ver. Então, primeiro, viu ser cativo o santo irmão Fernando, que a tão altas empresas aspirava, que por salvar o povo miserando, cercado ao sarraceno se entregava. Se vocês não entendem nada disto que está aqui escrito, quem é que este santo irmão Fernando, quem é que este sarraceno, etc, etc, vamos fingir que eu também não sei, e vamos cá em baixo e vamos ver ali a nota 3 e a nota 4. Mas vamos ali para a nota 3, aquela nota é muito importante. Vamos aqui à nota 3, e se vocês repararem é uma das, está aqui grandes, é esta, olha, esta é a nota grande, está aqui outra nota grande, está aqui outra nota grande, temos aqui umas notas que são grandes, mas a 3 é a maior de todas, e diz assim a 3. Dom Fernando, e se repararem, foi capturado pelos mouros durante o cerco de Tanger em 1437. Como o seu irmão, o rei Dom Duarte, recusou a entrega de Ceuta em troca da sua libertação, o infante acabou por falecer ao fim de anos de cativeiro. Portanto, ele foi capturado em 1437 e, se repararam, ele faleceu em 1443. Foi capturado pelos mouros, o rei Dom Duarte recusou a entrega de Ceuta, então o infante acabou por falecer
ao fim de anos de cativeiro sarraceno. É a mesma coisa que Moro. Portanto, vamos agora aqui um bocadinho atrás. E agora que já sabemos que este Dom Fernando é o irmão do rei Dom Duarte, e é por isso que viu ser cativo o santo irmão Fernando. Para quem não sabe, o Dom Fernando é considerado o infante santo. Isto tudo durante o reinado do Dom Duarte. Viu ser cativo o santo irmão Fernando, que a tão altas empresas aspirava, que por salvar o povo miserante cercado, ao sarraceno se entregava. Só por amor da pátria está passando a vida, de senhora feita escrava, por não se dar por ele a forte seita, portanto já vimos que é celta, mais o público bem que o seu respeita. E portanto temos aqui o primeiro exemplo de uma das coisas que aconteceu no reinado do Dom Duarte e que foi negativo. E depois dizem vocês, então, e a estância 53? E na estância 53 começamos a ver aqui uns nomes muito estranhos, como Codro, Régulo, Cúrcio, Décios. E quando começamos a ver estes nomes, nós sabemos que Camões gosta muito de usar exemplos ou históricos, ou da história, ou até alguns mitológicos, porque ele também gosta de usar a mitologia como exemplo. Mas neste caso, nós temos aqui estes nomes, que eu também, se não for ver as notas, não sei quem são. Codro, Régulo, Cúrcio e os Décios. E agora, antes de eu começar a ler isto tudo e não perceba absolutamente nada, eu prefiro não estar a fazer isso a mim mesma. Então o que eu vou fazer é, venho cá em baixo e venho ver então aqui Codro, Régulo, Cúrcio e Décios e vou ver quem são. Porque isto são pessoas, ou são povos, ou são exemplos de alguém da história. Então vamos cá ver. Codro, último rei de Atenas, que evitou o triunfo dos dórios quando estes invadiram a Ática, entrando disfarçado no campo do inimigo e deixando-se matar. Então temos aqui um mártir pela pátria. Agora vamos ver o Régulo, cônsul romano que, prisioneiro dos cartagineses, foi por estes enviado a Roma para propor a paz e, heroicamente, aconselhou os romanos a resistirem e voltou a Cartago, onde foi morto. Outro mártir pela pátria. Depois temos Cúrcio, romano que se atirou a um abismo existente no fórum para, com o sacrifício da sua vida, salvar a pátria. Mártir pela pátria. E depois temos os Décios, ilustres romanos que se sacrificaram pela pátria. Mártires pela pátria. E não sei se já repararam que está aqui um denominador comum. Pronto, então agora vamos ler. Tal e qual como o nosso Dom Fernando. Então vamos ler aqui. Codro, porque o inimigo não vencesse, deixou antes vencer da morte a vida. Régulo, porque a pátria não perdesse, quis mais a liberdade ver perdida. Este, porque se Espanha não temesse, a cativeiro eterno se convida. E o este, obviamente, que é o Dom Fernando, que é deste que estamos a falar. Espanha é a Espanha, portanto a Península Ibérica. Não temesse, obviamente, os mouros, aqueles que não eram cristãos. Codro, nem Cúrcio, ouvido por espanto, nem os Décios leais fizeram tanto. Porque se Espanha não temesse a cativeiro eterno se convida, Codro, nem Cúrcio, ouvido por espanto, nem os Décios leais fizeram tanto. Portanto, todos os outros exemplos não fizeram tanto como o nosso Dom Fernando. Portanto, o nosso Dom Fernando foi muito mais do que eles. Portanto, neste caso temos aqui vários exemplos, estes são outros exemplos, e depois o nosso comparado com os outros, que é muito melhor, maior, espetacular e fantástico. Portanto, basicamente é isto que ele está aqui a dizer. Está a dizer que o reinado do rei Dom Duarte não foi dos mais fáceis, está a dizer que foi no reinado de Dom Duarte que ele próprio teve que deixar o seu irmão ser cativo e morrer em cativeiro só para não perderem Ceuta, e que o nosso infante Dom Fernando fez tanto ou mais do que outras figuras históricas que também se sacrificaram pela pátria. Portanto, basicamente é isto que aqui está escrito. E agora que nós já vimos então o que está escrito precisamente no texto, vamos agora ler as perguntas. Pronto, já sabemos quais são aquelas que são as obrigatórias e a opcional. Não interessa, vamos fazer tudo, ok? Mas se não tiverem tempo, deixem ficar as que não são obrigatórias para o final, porque pelo menos dessas 5 vocês têm que fazer 3. Mas pronto, tentem fazer tudo, que é o que eu digo sempre que é muito melhor. E vamos então aqui à primeira pergunta. E eu vou fazer os meus sublinhados, que é para começar a perceber o que me é pedido, onde é que me é pedido e quantas coisas é que me são pedidas, que vocês já sabem que são sempre 2. Portanto, refira. Portanto, eles querem que nós digamos qualquer coisa, mas tendo em conta qualquer coisa. Portanto, vamos lá ver então o que é que eles querem que a gente diga. Opinião. O narrador, já sabemos que este narrador é o Vasco da Gama, vocês não precisam dizer que é Vasco da Gama, porque não está lá escrito em lado nenhum que é Vasco da Gama, eu é que vos estou a dizer que é Vasco da Gama, mas esqueçam aquilo que eu vos estou a dizer, o que interessa é gostar ali no texto. Ali no texto há um narrador que está a falar e vocês só precisam dizer o narrador, não precisam dizer mais nada. É narrador porque isto é um texto narrativo, ok?
apesar de estar escrito em verso. Portanto, refira a opinião do narrador sobre o reinado de Dom Duarte, tendo em conta duas ideias expressas na estância 51. Eles só querem que nós vamos então basear-nos na estância 51, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos basear-nos então nessa estância. E agora vamos à estância 51 a ver o que é que nós podemos então tirar lá e qual é a opinião do narrador sobre então o reinado de Dom Duarte. Agora vamos aqui à primeira estância. Eu vou colocar agora noutra cor só uns highlights onde eu achar que estou a ver mais ou menos então essa opinião do narrador, e eu penso que já verificámos à medida que eu fui lendo que já havia aqui algumas ideias. Uma delas é a alternância do bem com o mal, do gosto com a tristeza. Portanto, já percebemos que, de acordo com o narrador, o reinado do rei Dom Duarte alternou entre coisas mais negativas e coisas mais positivas. Portanto, só temos é que dizer por palavras nossas e depois retirar um exemplo. Obviamente que também ele nos diz aqui, neste reino e neste rei, não usou ela tanto. Ela quem? A fortuna desta lei, que é a lei da falta de firmeza. Ou seja, da instabilidade, porque firmeza é estabilidade, mas ele está a dizer, então, mas quem é que viu em fortuna haver firmeza? Ninguém. E aconteceu precisamente neste reinado. Obviamente que isto aqui podia enganar algumas das pessoas, mas já tínhamos aqui os nossos dois tópicos. Portanto, já estamos preparados para escrever a nossa resposta. E, portanto, vamos passar então aqui à nossa folha de respostas. Já tenho aqui a pergunta, só para nós não nos esquecermos dela. E já sabem, vamos fazer a nossa estrutura normal, vamos estruturar em 2 tópicos. Podem fazer parágrafos. Quero-vos mostrar só aqui uma parte dos critérios gerais de classificação, só para tirarmos aqui algumas das dúvidas que vocês nos foram colocando nos comentários e que têm a ver com a estruturação da resposta e por aí adiante. E nos critérios de avaliação das respostas restritas, que são o caso destas, diz então assim: nos itens de resposta restrita são avaliados aspectos de conteúdo e de estruturação do discurso, que é o C-ED, e de correção linguística, que é o CL. Portanto, imaginemos a pergunta valer 13 pontos, a pergunta inteira vale 13 e este 13 vai-se subdividir. Portanto, uma parte vai para os conteúdos, não é? O conteúdo e a estruturação do discurso, aquilo que vocês escrevem, e a outra parte vai para a correção linguística. Normalmente é 1/3 do total. Portanto, a correção linguística vale sempre ali 1/3 do total. Neste caso, o conteúdo e a estruturação discursiva vão valer 10 e a correção linguística vai valer 3. Pode-vos parecer pouca coisa, mas já vos digo várias vezes, 3 décimas aqui, 3 décimas ali, 3 décimas além, pode dar origem pelo menos a uns bons 2 valores a mais ou a menos. Portanto, não descurar da correção linguística. Depois diz então assim, a classificação com 0 pontos no parâmetro que contempla aspectos de conteúdo e de estruturação do discurso implica a classificação com 0 pontos no parâmetro que contempla os aspectos de correção linguística, ou seja, imaginemos que vocês aqui tinham 0, obviamente que automaticamente vão ter 0 na correção linguística. No entanto, se vocês tiverem aqui o mínimo que vocês podiam ter e o mínimo que vocês podiam ter aqui eram um 2, aqui já podem ter o total, que é o 3. Este 3 só está dependente do conteúdo se o conteúdo tiver a 0. As respostas que não apresentem exatamente os termos ou interpretações constantes nos critérios específicos são classificadas em igualdade de circunstâncias com aquelas que os apresentem, desde que o seu conteúdo seja cientificamente válido, adequado ao solicitado e enquadrado pelos documentos curriculares de referência. Quer dizer que todas as perguntas aqui em cima têm sempre a dizer devem ser abordados 2 tópicos ou outros igualmente relevantes, e aí vai ficar ao critério do professor corretor se achar que dentro dos descritores de desempenho a resposta também pode ser colocada, apesar de não estar tudo aqui nestes tópicozinhos que as pessoas dão, porque a interpretação é um mundo e as pessoas muitas vezes interpretam coisas que estão corretas, mas as pessoas que fizeram o exame não pensaram nelas por algum motivo, não podem pensar em tudo o que nos vai na cabeça e não as colocaram cá. Isto é para assegurar que essas respostas também vão ser sempre contabilizadas, se assim for o caso. E agora diz assim: no âmbito da estruturação do discurso, avalia-se a capacidade de assegurar a progressão e o encadeamento da informação através do recurso a mecanismos de coesão textual adequados. Portanto, imaginemos que agora o professor corretor estava então a ver aqui esta parte da pergunta número 1 e a dizer, onde é que eu vou colocar? Coloco aqui no 10 ou coloco aqui no 8. Isto agora vai depender desta parte que utiliza mecanismos de coesão textual, que apesar da eventual ocorrência de falhas, asseguram a progressão e encadeamento das ideias, ou utiliza mecanismos de coesão com falhas que comprometem a progressão e o encadeamento das ideias, porque o resto que está em cima é exatamente igual. Portanto, a única coisa que vai fazer é esta, apesar asseguram a progressão, que comprometem a progressão. E isto que vos vai fazer baixar de um 5
para um 4. Agora, o que é isto dos mecanismos de coesão textual? E é isto. No âmbito da estruturação do discurso, avalia-se a capacidade de assegurar a progressão e o encadeamento da informação através do recurso a mecanismos de coesão textual adequados. Considerando-se o seguinte, exceto quando tal é expressamente requerido no item, as respostas não têm de apresentar um parágrafo introdutório nem um parágrafo conclusivo. Portanto, vocês não precisam fazer uma introdução ou uma conclusão. Apenas deve ser penalizada a ausência de parágrafos inequivocamente necessários, ou seja, aqueles que decorrem da introdução de unidades de sentido claramente distintas das anteriores. No entanto, os parágrafos poderão ser necessários se vocês escreverem a vossa resposta de maneira a que estejam a dizer duas coisas que sejam distintas uma da outra e então é necessário vocês fazerem esse parágrafo. A progressão e a clareza das ideias podem ser asseguradas através de diversos mecanismos, a pontuação, a repetição lexical. Não é obrigatório vocês usarem conectores interfrásicos, mas têm que usar outros conectores, entre aspas, porque a pontuação e a repetição lexical também fazem parte da coesão textual. E vamos voltar então aqui à nossa resposta. Portanto, refiro a opinião do narrador sobre o reinado de Dom Duarte, tendo em conta duas ideias expressas na estância 51, e tínhamos verificado então que aquelas duas ideias era aquela ideia da alternância do tempo mau com o tempo bom e que no reinado do rei Dom Duarte a sorte não foi a mais estável, portanto não houve muita estabilidade. E vou começar mais ou menos com aquela técnica que eu já vos dei, a dar uma frase afirmativa e depois então em primeiro lugar, em segundo lugar, por um lado, por outro lado. Não é obrigatório, como vocês podem ver, escreverem estes conectores, mas fica bem, ajuda o professor corretor. É uma das técnicas que vocês podem usar com segurança. Ora, de acordo com o narrador, o reinado de Dom Duarte não foi o mais feliz. Como podem ver, eu também apresentei a minha tese. E agora, depois de apresentar a minha tese, vou então dar os meus argumentos e os meus exemplos. E vou usar então os meus conectores para estruturar a minha resposta para ficar muito mais bonitinha. Por um lado, afirma na estância 51 que durante este reinado, e reparem eu colocar as minhas vírgulazinhas para fazer a minha separação dos meus grupos móveis, os tempos foram alternando entre a felicidade e a tristeza. Porque é basicamente aquilo que ele disse lá. Eu não posso estar a inventar mais nada, eu não posso estar a dizer mais nada, porque eu só me posso basear no que está à minha frente, o que está à minha frente é só aquilo. Portanto, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui as minhas aspas, vocês também podem às vezes utilizar a expressão do texto e colocar, só que colocando as aspas. Não se esqueçam de, agora vou copiar do texto e não coloco as aspas. Não, porque aí vocês estão a fazer um erro tipo A, que é aquela parte em que vocês não estão a cumprir as regras de citação. Portanto, de acordo com o narrador, o reinado de Dom Duarte não foi o mais feliz. Por um lado, afirma na estância 51 que durante este reinado os tempos foram alternando entre a felicidade e a tristeza. E agora venho aqui ao texto e vou retirar daqui a parte que me interessa e que, se vocês repararem, então são os versos 3 e 4, estes dois versos, que assim vai alternando o tempo iroso, o bem com o mal, o gosto com a tristeza. Que assim vai alternando o tempo iroso, o bem com o mal, o gosto com a tristeza, versos 3 e 4. Portanto, como repararam, eu coloquei a barra oblíqua a fazer a separação entre os versos. Portanto, não se esqueçam que vocês têm que colocar esta barra, porque isto também é um erro tipo A. Portanto, não estão a fazer a transcrição como deve ser. E lembrem-se também, então, de vírgula, versos 3 e 4. Ponham a vírgulazinha aqui, não se esqueçam da vírgula, para fazerem, então, a indicação dos versos também. E depois não se esqueçam de fechar o parênteses. E temos aqui, então, o nosso primeiro argumento. Por um lado, esta é a primeira parte da resposta. Já sabem, então, que vamos fazer agora aqui um por outro lado. E, neste caso, vou usar, então, aquela parte da fortuna não ter sido a mais favorável no reinado do Duarte. A fortuna não foi a mais estável, a mais favorável para este rei. Abre parênteses, abre aspas. O quem viu a infortuna haver firmeza, verso 6, tendo marcado o seu reinado de forma cruel. E agora vou usar os dois últimos versos, porque basicamente é o que ele está então aqui a confirmar. Pois ainda neste reino e neste rei não usou ela tanto desta lei, versos 7 e 8. Fecha parênteses, ponto final. E temos então aqui o nosso, por outro lado, em que fizemos a nossa tese, portanto afirmamos qualquer coisa e exemplificamos com os parênteses. Lembrem-se que eu, apesar de colocar aqui os parênteses, não me limito só a colocar os parênteses. Eu explico antes de colocar os parênteses, eu já expliquei tudo, por palavras minhas. E agora eu vou ler a resposta toda. De acordo com o narrador, o reinado de Dom Duarte não foi o mais feliz. Por um lado, afirma, na estância 51, que durante este reinado os tempos foram alternando entre a felicidade e a tristeza, que assim vai alternando o tempo iroso, o bem com o mal, o gosto com a tristeza. Versos 3 e 4. Por outro lado, a fortuna não foi a mais estável, a mais favorável para este rei, ou quem viu em fortuna haver firmeza. Verso 6. Tendo marcado o seu reinado de forma cruel.
Pois ainda neste reino e neste reino uso ela tanto desta lei. Versos 7 e 8, ponto final. E não é preciso dizer mais nada, não é preciso fazermos uma conclusão, porque não há essa obrigatoriedade aqui. E agora vamos ver então os critérios de correção. E cá temos outra vez, devem ser abordados 2, até colocaram a negrito, dos tópicos seguintes ou outros igualmente relevantes. Portanto, lá está uma abertura para o professor corretor aceitar outras sugestões, outras ideias dadas pelos alunos. Obviamente tem que estar dentro dos descritores de desempenho. E eles têm cá os 3 tópicos, portanto, basicamente era só preciso 2 destes. A alternância entre tempos de felicidade e tempos de infelicidade, basicamente foi um dos nossos primeiros tópicos, e depois colocaram então esta do bem com o mal, o gosto com a tristeza. Depois eles têm cá a fortuna sendo inconstante é responsável pela alternância entre o tempo iroso e um estado leitoso. Nós não pusemos esta parte, e a instabilidade da fortuna manifestou-se de forma particularmente rigorosa no reinado de Dom Duarte, e depois puseram neste reino e neste rei. Nós fizemos um bocadinho maior, pusemos os versos 7 e 8, portanto, como podem ver, a fortuna não foi a mais estável, eles falam em instabilidade da fortuna, é basicamente a mesma coisa, e dissemos que marcou o reinado de forma cruel, eles disseram que era de forma rigorosa, mas basicamente é exatamente aquilo que eles têm lá, e por isso então refere a opinião do narrador, aborda adequadamente 2 tópicos, utilizamos os mecanismos de coesão textual, e asseguramos a progressão e o encadeamento das ideias, e cá temos então o nível 5 com pontuação de 10. E vamos passar agora então à pergunta 2, e a pergunta 2 é então a seguinte: eles pedem-nos para nós relermos as instâncias 52 e 53, portanto agora vamos colocar um bocadinho a 51 mais à parte, não quer dizer que não possamos usar a 51, mas eles estão-nos a pedir precisamente para nós nos focarmos na 52 e na 53. E então o que é que eles nos pedem? Explícito. Já sabem que este explícito não é só vocês dizerem ou retirarem, copiarem uma frase ou um verso ou uma coisa entre aspas, não é só isso. Explicitar é explicar tudo por palavras vossas, baseando-se sempre no texto. Eles querem duas características de Dom Fernando, e para isso vamos ter que fundamentar a resposta em informações presentes nas instâncias mencionadas. Eles não dizem para nós copiarmos ou transcrevermos ou fazermos uma citação, pode ser por palavras nossas, e depois então podemos ir buscar a citação. Duas características de Dom Fernando, fundamentando em informações presentes nas instâncias mencionadas. Então, o que é que temos que fazer? Já sabemos, vamos lá acima, às 2 instâncias, e vamos ver onde é que aparece o nosso Dom Fernando. E aparece aqui: Santo, irmão Fernando, aspirava a altas empresas, para salvar o povo miserando se entregou ao Sarraceno, a amor da pátria, esta na instância 52, e depois na instância 53, se vocês repararem, temos aqui outra vez o este: a cativeiro eterno se convida porque se Espanha não temesse. E temos então aqui várias características do Dom Fernando. Agora só temos que colocá-las no papel. E se repararem, quando nós vemos aqui mártir pela pátria, mártir pela pátria, mártir pela pátria, sacrificar-se pela pátria, portanto, basicamente temos aqui outra vez uma prova do amor, do grande amor que Dom Fernando tinha pela pátria. Portanto, podemos colocar aqui o amor à pátria. E atenção, que esse não é o único, porque é assim, quando alguém coloca a pátria acima da sua própria segurança, ele não está a pensar nele, está a pensar nos outros. Ele está a pensar num povo inteiro. Ele não está a ser egoísta, ele está a ser altruísta. Ele não está a pensar nele, nem na sua própria segurança, está a pensar no povo inteiro. E só aqui já tínhamos 2, e já chegavam. O amor à pátria está aqui, olhem. Amor à pátria. Vão ver? Para salvar o povo. Este é o altruísta. Ele não está a pensar nele. Ele perdeu a própria vida por amor à pátria, para que a Espanha não temesse. Portanto, temos aqui o amor à pátria e o ser altruísta. Sacrificou-se. Sacrifício pela pátria. O espírito de sacrifício. Santo irmão. Também podem dizer que é alguém que se transformou num mártir. Podem dizer que é alguém com aspirações. Portanto, temos aqui muita coisa. É só escolher. Eu diria que o amor à pátria e o ser altruísta chegava. E agora vou colocar então assim aqui a pergunta 2, que é para ficarmos com ela. Já escolhemos quais são as nossas 2 características, portanto um é o amor à pátria e o outro é o altruísmo, e já sabemos de onde é que fomos retirar essas 2 características, portanto já podemos começar a nossa resposta. Vamos tentar fazer sempre da mesma maneira, já que vocês gostaram desta estrutura, mas obviamente podemos começar de outra forma, não é preciso ser sempre desta. Podemos começar então assim nas instâncias 52 e 53. Lá está a vírgula, não se esqueçam da vírgula, porque isto é uma introdução com um grupo móvel. O narrador apresenta-nos o infante Dom Fernando. Pronto, comecei com a minha frase inicial e agora o que eu vou fazer é por um lado e pelo outro lado. Por um lado,
Dom Fernando mostra o seu altruísmo quando prefere ser capturado pelos mouros e perder a sua liberdade para benefício do povo português. Abre parênteses, abre aspas. E agora vou colocar os versos 11 e 12, que por salvar o povo miserando, cercado ao sarraceno se entregava. Afinal, fecha aspas, versos 11 e 12, fecha parênteses, ponto final. Portanto, temos já aqui um por um lado, temos a dizer que é altruísta, portanto é o seu altruísmo, e colocamos os exemplos. Portanto, tese, argumento, exemplos. Se quiserem, para não estarmos sempre a repetir o mesmo, podemos colocar outra coisa, só para vocês verem que não é preciso ser sempre a mesma coisa. Para além disso, vírgula, mas obviamente com as vírgulas do costume, não é? Também revela um grande amor pela pátria, sacrificando a sua liberdade individual para manter a praça de Ceuta na posse dos portugueses. Abre parênteses, abre aspas, e só por amor da pátria está passando a vida de senhora feita escrava, por não se dar por ele a forte seita. Ao final, fecha aspas, vírgula, versos 13 a 15. Fecha parênteses, ponto final. E temos aqui a nossa resposta. Tese inicial, primeiro argumento com o seu exemplo, segundo argumento com o seu exemplo. Nas instâncias 52 e 53, o narrador apresenta-nos o infante Dom Fernando. Por um lado, Dom Fernando mostra o seu altruísmo quando prefere ser capturado pelos mouros e perder a sua liberdade para benefício do povo português. Por salvar o povo miserando cercado ao sarraceno se entregava. Versos 11 e 12. Para além disso, também revela um grande amor pela pátria, sacrificando a sua liberdade individual para manter a praça de Ceuta na posse dos portugueses. Só por amor da pátria está passando a vida de senhora feita escrava por não se dar por ele a forte seita. Versos 13 e 15. E agora vamos ver então os critérios de correção. E os critérios de correção dizem então o seguinte, lá está, devem ser abordados dois dos tópicos seguintes ou outros igualmente relevantes. Nós tínhamos aqui muita coisa, como podem ver, não era preciso isto tudo, mas basicamente só precisávamos de dois. Ora, altruísmo está aqui, patriotismo, basicamente é o amor da pátria que nós estávamos a falar, mas também tínhamos o espírito de sacrifício, a ambição de lutar em defesa da fé, a devoção e a santidade, lá está o mártir, dignidade, nobreza de caráter, portanto tinham aqui muita coisa para dizer, nós escolhemos estes aqui primeiro, está cá tudo, portanto podemos dizer então que explicita duas características, sim senhora, abordámos adequadamente dois dos tópicos de resposta, onde reparar que aqui os exemplos também estão entre parênteses, mas lembrem-se que o fato de estar entre parênteses, vou ler o que está aqui em cima, os tópicos de resposta de cada item, as expressões separadas por barras oblíquas, à exceção das utilizadas no interior de cada uma das transcrições, correspondem a exemplos de formulações possíveis. Agora não é isto que nos interessa, as ideias apresentadas entre parênteses não têm de ser obrigatoriamente mobilizadas para que as respostas sejam consideradas adequadas, portanto neste caso não era necessário estarmos a pôr o que está entre parênteses, bastava explicar por palavras nossas isto que está entre parênteses, mas se vocês colocarem entre parênteses melhor ainda. Portanto, também não perdem absolutamente nada e cá está, utilizámos mecanismos de coesão textual, utilizámos sim senhora, fizemos por um lado, por outro lado, assegurámos a progressão e encadeamento das ideias, portanto, nível 5, 10 pontos. E agora, para terminar a parte A, temos então a pergunta 3. E a pergunta 3 é a pergunta que pede para completar as afirmações. Portanto, basicamente temos aqui uma frase, uma afirmação, com dois espaços em branco e depois temos aqui um quadro com hipóteses para cada um desses espaços. Cuidado que esta pergunta, contrariamente, por exemplo, ao que acontece em literatura portuguesa, porque em literatura portuguesa temos 4 espaços, aqui só temos 2. Em literatura portuguesa temos hipóteses, temos descritores de desempenho, os alunos podem acertar em 2, 3 ou 4, não podem acertar só em uma. E aqui neste caso, como também não dava para acertar só em uma, portanto, ou se acertam nas duas ou não se acertam. Uma só não dá. Portanto, aqui não dava para ter os descritores de desempenho, como acontece, por exemplo, em literatura. Portanto, vamos então completa as afirmações abaixo apresentadas, selecionando a opção adequada a cada espaço. Na folha de respostas, registra apenas as letras A e B e para cada uma delas o número que corresponde à opção selecionada, portanto não vale a pena estarem a escrever aquilo que vocês escolheram tudo, portanto basta colocar a linha A escolha 2, ou a linha A escolha 1 e a linha B escolha tal, o número tal, portanto basta colocar isso. Agora com calma, no texto estão presentes vários recursos expressivos frequentemente utilizados em Os Lusíadas. Por exemplo, na instância 53, o narrador utiliza como estratégia discursiva o recurso A. Eles têm aqui 3 hipóteses: apóstrofes, sinestesia e enumeração. E agora aqui, obviamente, vocês vão ter que saber os recursos expressivos.
Nós no canal já há muito tempo que andamos para colocar uma playlist para os recursos expressivos e figuras de estilo, ainda não tivemos tempo, isto é um processo que demora muito tempo e nós também temos o nosso trabalho, mas num futuro próximo havemos também de fazer alguns vídeos para explicar esta parte das figuras de estilo, porque elas são muitas, isto é um mundo, nomeadamente aquelas que surgem mais vezes. A apóstrofe sendo uma delas. A sinestesia não é tão conhecida, mas penso que também toda a gente já falou dela e a enumeração acho que toda a gente também já a deu alguma vez. Portanto, aqui a ideia era, eu não sei o que é uma apóstrofe, eu não sei o que é uma sinestesia, mas sei o que é uma enumeração. Então, se eu sei o que é uma enumeração, eu vou começar por isto. Se for esta, fantástico, já nem preciso de olhar para a 1 e para a 2. Se não for esta, eu tenho que olhar para a 1 e para a 2 e tentar perceber mais ou menos o que é que será aquelas. Então, vamos ver se é uma enumeração o que está, então, na estância 53. Portanto, eles perguntaram se era uma apóstrofe, uma sinestesia, uma enumeração. Nós estamos a verificar, então, a enumeração primeiro. Ora, vamos lá ver. Codro, porque o inimigo não vencesse, deixou antes vencer da morte a vida. Régulo, porque a pátria não perdesse, quis mais a liberdade ver perdida. Este, porque se a Espanha não temesse, a cativeiro eterno se convida. Codro, nem curso ouvido por o espanto, nem os décios leais fizeram tanto. Este, vírgula, este, vírgula, este, vírgula. Eu estou um bocado inclinada para a enumeração, sim. Apóstrofes. Vamos só confirmar. Mas imaginemos que vocês nem sequer sabiam, mas pelo menos sabiam que era uma enumeração. Estas já conseguiam fazer e nem sequer precisavam saber o que era uma apóstrofe e o que era uma sinestesia, mas já agora explico-vos o que é uma apóstrofe e ficam já a saber. As apóstrofes é o mesmo que os vocativos, só que o vocativo é a função sintática e a apóstrofe é a figura de estilo. Portanto, uma apóstrofe é quando alguém se dirige para outra pessoa e diz: oh, não sei quantas, oh, Maria, oh, Dom Duarte, oh, Dom Fernando, olha, gostas disto? Tem que estar alguém a dirigir-se para outra pessoa diretamente, como se fosse um tu. Tu queres, tu fazes, tu aconteces. Normalmente em discurso direto. Eu não vejo ninguém aqui a falar para ninguém. Vejo ele a falar sobre algumas pessoas e a fazer uma listagem dessas pessoas. Portanto, esta não seria. Uma sinestesia são os 5 sentidos. A visão, a audição, o olfato, o tato, o paladar, ver, ouvir, cheirar, provar, sentir. Eu não vejo aqui nada disso também. Portanto, seria uma enumeração. Então, se é uma enumeração, já temos a de escolha. Portanto, é esta. A A é a 3. Agora vamos à B. Portanto, por exemplo, na estância 53, o narrador utiliza como estratégia discursiva o recurso à enumeração, a fim de, e agora vamos ver, sobrepor os feitos dos heróis da antiguidade às ações de Dom Fernando, ou seja, os outros são melhores que Dom Fernando, reforçar o caráter extraordinário das ações do infante Dom Fernando, ou provar que as ações de Dom Fernando e as dos outros heróis enfatizam a efemeridade da vida humana. Portanto, esta e esta são iguais para mostrar que a vida humana é efêmera, é breve. Portanto, primeiro, será que essa enumeração serve para mostrar que os heróis da antiguidade são melhores que Dom Fernando? Será para mostrar que é ao contrário, reforçar o caráter extraordinário das ações do nosso? Ou seja, estes melhor que este melhor que os outros ou estes iguais? É os Lusíadas? Eu acho que mesmo assim vocês podiam confirmar que é para reforçar o caráter extraordinário das ações do infante Dom Fernando. Se tiverem dúvidas, está aqui, olhem. Este, que é o Dom Fernando, porque se Espanha não temesse, a cativeiro eterno se convida, e estes, nem esses todos fizeram tanto. O nosso fez muito mais. Portanto, acho que já decidimos que é 3-2. E então vamos escrever a resposta e lembrem-se que isto é a versão 1. Portanto, vamos verificar os critérios. Aqui estão os critérios, portanto nós estamos na versão 1, A3, B2 e já temos 13 pontos. Reparem que esta não tem correção linguística e por isso já aqui tínhamos os 13 pontinhos certos. Terminamos então aqui a realização da parte A do Exame Final Nacional de Português, primeira fase de 2025. Para um próximo vídeo iremos então passar à parte B e à parte C. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português com a professora Sofia Pedro.